Olá, então vamos lá, a segunda parte sobre a meditação sobre o Pai Nosso. Nessa meditação do Pai Nosso, eu vou falar algo que talvez você nunca tenha escutado, porque eu nunca vi essa observação no Pai Nosso, tá ok? Isso faz toda a diferença se você orar, né, entendendo o Pai Nosso, ou seja, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo de como que tem que ser as nossas orações. Quais os passos que nós temos que ter na oração. Quando Jesus falou orar é assim, ele só não quer dizer que ele falou que tem que rezar o Pai Nosso exatamente idêntico como está ali. Não. Esse não era o objetivo de Jesus. Quando perguntaram para ele, ensina-nos a orar, e ele falou essa oração, ele estava entregando uma oração modelo, uma forma de entendimento. Então nós temos que estudar a oração do Pai Nosso e entender as etapas que tem na oração do Pai Nosso. Se você entender as etapas que tem na oração do Pai Nosso, o Pai Nosso vai ser observado para você com uma outra forma, com uma outra entendimento, tá ok? Então vamos lá. Começa com a palavra Pai Nosso que estás no céu. Então, primeiro item que tem entendimento é a oração, ela tem que ser focada em Deus que está no céu, ou seja, que está nessa dimensão espiritual, tá? Né? Que não é somente na questão superior, estar num plano superior, ok? Tá? Tem a ver com estar acima e tem a ver com estar numa outra dimensão. Então, a oração ela é direcionada. Então, primeiro item, conexão com Deus. Então, se você vai orar e você não consegue conexão com Deus, não consegue sentir Deus, não consegue se conectar com o divino, não consegue se conectar com o Pai, não adianta nem você orar o resto. Por quê? Porque o objetivo é a conexão com Deus. Tanto que, na palavra de Deus, uma vez questionaram Jesus e perguntaram por que os seus discípulos não oram como os discípulos de João ele ensinou a orar. Ele falou, como podem eles jejuar e orar, estando com eles o noivo? Ou seja, o próprio Cristo se colocando ali como Deus. Se eu estou com Cristo ao meu lado, por que eu vou orar? Ou seja, mostra aqui o quê? Que a oração ela é um processo de busca do espiritual, de busca do divino, de busca de se conectar com Deus. Mas se Deus estava ali presencialmente, Emmanuel, né? Significa Deus presente, na terra, na figura de Jesus Cristo, por que eles iriam orar? Se orar significa buscar a Deus, se Deus estava ali, entendeu? Então, por isso que Jesus explicou para ele, não, eles não vão jejuar, eles não vão orar agora. Isso vai ser feito depois, quando o noivo for retirado. Quando Jesus for retirado, aí orarão e jejuarão. Ou seja, no momento os discípulos deles não precisavam orar e nem jejuar, porque a presença de Deus em Cristo Jesus estava ali. Mas ele disse que quando fosse retirado, teriam que orar. Ou seja, eles teriam que buscar a Deus, porque Deus foi retirado. Entendeu? Esse que é o movimento. Então, o primeiro entendimento, se não tiver conexão, sem processo de oração. Aí o que acontece? Orei, busquei a Deus, me conectei com o Pai. Ok, senti a conexão, estou conectado com o divino, estou ligado com Deus. Segunda etapa. Santificado seja o seu nome. Santificado, nesse sentido, chama-se seja conhecido. Então, quando eu peço, quando eu me conecto com Deus, a primeira coisa que eu peço é que esse Deus se faça presente na minha vida. Santificado, ou seja, se faça conhecido. Expanda isso
Deus no momento em mim, nas coisas ao meu redor. Você entendeu? Em mim, faça conhecido. Ser santificado significa faça presente, né? Santifica o seu nome, né? Santificado. É uma glorificação, uma exaltação a Deus. Santificado, né? Faça conhecido. Aí venha o teu reino. Ou seja, nesse momento começa então o procedimento que eu venho salientar aqui no processo. Primeiro eu me conectei com Deus, clamei que Ele faça-se presente, santifique, faça-se conhecido, esse Deus. E então eu busco, eu atrago o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Essa dimensão. Então eu me conecto ao Deus que está nessa dimensão espiritual. E depois eu clamo que essa dimensão espiritual venha para mim. Certo? O reino de Deus é uma dimensão espiritual divina que nós atraímos com esse processo. Então nós pedimos que a presença do reino, ou seja, dimensão espiritual, significa que o plano espiritual dos céus se faça presente aqui, na onde? Na terra. Ou seja, venha o reino de Deus. Venha o reino de Deus. Então, ou seja, eu clamo a Deus e eu clamo o reino dele para se fazer presente aqui. E continua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não somente eu quero que o reino de Deus seja a dimensão espiritual que eu estou trazendo, puxando para mim, como eu quero que a vontade que acontece lá no céu aconteça aqui também na terra. Ou seja, a saúde, a vida, a alegria, a paz, todas as coisas que existem no céu, no reino de Deus, se manifestem na terra. Ou seja, é um processo de descida dos céus na terra. Eu clamo a Deus e trago o reino dele aqui na terra. Eu faço força. Ou seja, se a sua oração não fizer força para trazer o céu para a terra, ela já está errada. Seguindo o modelo de Jesus, esse é o processo, certo? Nesse processo, Jesus fala também um detalhe diferente, mas que está incluso no processo. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Olha que interessante. Ele sabe que as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades alimentares, as nossas necessidades de viver na terra, é importante nós orarmos também por isso. Ou seja, dai-nos o alimento. Por quê? Porque sem alimento nós não sobrevivemos, não conseguimos viver o reino dos céus na terra. Então, Jesus, sabendo que a maior necessidade do ser humano é sobreviver, se alimentar, é ter o que comer, então a primeira coisa com que o céu se faz é haver bonança alimentar. Isso é o que a gente deve buscar, entendeu? O pão de cada dia. Porque nesse caso também, o pão aqui de cada dia, ele estava fazendo uma referência ao maná que caiu da terra. Então, o maná, quando o povo de Israel estava no deserto e o maná caía, era o pão de cada dia. Todos os dias eles tinham que sair dali, eles tinham que sair atrás do seu pão e coletar o pão. Ou seja, aqui Jesus não está somente falando do pão alimentar, mas também está fazendo alusão a um alimento espiritual. Ou seja, dai-nos o pão de cada dia, dai-nos esse alimento. Todos os dias você tem que buscar alimento espiritual. É isso também que Jesus está falando. É mais isso do que a parte física, tá? É no sentido do alimento espiritual. Porque a sua alma, o seu homem espiritual precisa de alimento espiritual. Ok? E vamos continuando. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Nesse caso, é interessante entender nesse processo. Por quê? Veja que eu estou abaixando o plano divino, alimento, ok? E eu chego nesse texto. Perdoai os nossos pecados assim como eu perdoei o ofendido. Ok? E eu vou dar mais uma pausa, porque a bateria já está.
E a gente vai ter então a terceira parte, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já volta.